Pronto, podemos começar então? Só um minutinho que está começando a gravação aqui, só deixa eu confirmar. Agora sim, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Semana da Física. Sou o professor Bruno, membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Física, e hoje eu estarei aqui moderando a palestra, tá? E gostaria de agradecer a participação da professora Simone pela disponibilidade, a Júlia pela contribuição, pela colaboração de sempre, né, Júlia? E agora eu deixo com vocês aí e desejo uma ótima palestra a todos, tá bom? Com você, Júlia. Estou muda aqui. Boa noite, meu nome é Júlia, sou professora de Física na PUC, uma das atividades que eu faço é participar de um projeto de extensão junto com a Simone. A Simone é professora na UFMG, né, de Física também, e a gente trabalha juntas no projeto Consciência das Minas, que tem a ver com esse tema, né? E tem a ver com o que a Simone vai falar. E então vou apresentar brevemente a Simone para ela falar. A Simone ela é formada, a formação dela graduação, mestrado e doutorado em física pela UFMG. Ela fez estágio sanduíche, né, durante o doutorado nas universidades Autônoma de Madrid e Cambridge University. E, após a conclusão do doutorado, trabalhou como professora convidada e pesquisadora pós-doc na Universidade Autônoma de Madrid, por 2 ou 3 anos. E depois fez pós-doc no Departamento de Física da UFMG. Atualmente é professora associada no Departamento de Física da UFMG. A pesquisa dela ela já trabalhou no mesmo laboratório da Lídia, que deu a palestra ontem, uma ótima palestra, né? Então, a pesquisa tem uma semelhança. A pesquisa se concentra principalmente na área de física da matéria condensada, utilizando metodologias de primeiros princípios para abordar estrutura eletrônica e propriedades estruturais de sistemas nanoestruturados, DNA, nanotubos, nanofios baseados em polímeros, nanofios semicondutores e fluorenos. É legal que agora a gente já entende muito mais, depois da palestra de ontem, a gente já entende muito mais o resumo do currículo da Simone, né? E outra coisa também, coordena o projeto de extensão Consciência das Minas, realizado em escola pública na cidade de Belo Horizonte, com o objetivo de apresentar ciências exatas como opção de carreira para as meninas e para estudantes do ensino fundamental. Ainda no resumo do currículo Lattes, tem maternidade, uma filha, que está aqui presente, né, já assiste palestras, com 0 meses de licença maternidade, né, isso não é uma parte boa, mas é uma parte que faz parte, né, e também, no Departamento de Física da UFMG, é uma das 8 mulheres dentre mais de 70 docentes no departamento. Isso faz toda a diferença. Então, tem grande alegria de convidar a Simone, de ter ela aqui falando sobre um tema tão importante, e muita alegria também de ver tanta gente, né? O nosso projeto tem a ver, uma das propostas dele, o projeto Consciência das Minas, é conversar e fazer com que esse assunto seja mais conversado, seja mais debatido, seja mais conhecido, né? Esse assunto que é a injustiça que ainda existe, né, em relação às mulheres. Então, Simone, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. Bom, eu que agradeço, né? Agradeço em especial a Júlia por esse convite, né? Agradeço aos professores da PUC que estão aí organizando, né? A Joyce, eu sei que faz parte da organização também, o Bruno, né? E agradeço a todos que tiraram um tempinho aqui para conversarem comigo, né? Assistirem essa palestra e conversarem comigo. Então, vou começar falando. Essa palestra está dentro de uma das atuações, né, do projeto de Consciência das Minas, né, que eu vou tentar falar sobre ele no finalzinho, mas primeiro eu vou tocar na parte de diversidade, né. Então, esse projeto Consciência das Minas é uma parceria entre a PUC Minas, né, a UFMG,
E no nosso primeiro ciclo, a gente atuou na Escola Municipal Antônio Salles Barbosa, né, a sigla EMASB que está aqui. Vamos ver se eu não apanho aqui do... Bom, então, antes de falar da falta de diversidade na física, né, vou falar um pouco sobre diversidade, né? E para falar de diversidade, eu preferi usar algumas coisas que são um pouco didáticas, talvez até demais, né? Desenhar mesmo, né? Usar desenhos, para falar de algumas denominações, né? Porque eu já vi, assim, por experiências de palestras passadas, né? Que a gente não tem uma linguagem ainda comum, mesmo porque as linguagens são dinâmicas, né? E aí eu acho que vale a pena dar uma paradinha, né? Para pensar nos termos que a gente utilizou no nosso trabalho, né? O que a gente chama de diversidade sexual, né? Estão aprendendo algumas denominações, né? São quatro identidades, né, que a gente utiliza para definir a diversidade sexual. Então, uma está relacionada com a identidade, né, que é como a pessoa se vê, e aqui a gente tem nos extremos, né, os cisgêneros e os transgêneros, né? Nos extremos porque essas coisas todas são espectros, na verdade, né? Mas os cisgêneros são aquelas pessoas que se identificam mentalmente, né, com o sexo biológico, né? A expressão de gênero é como a gente se apresenta para a sociedade, né, com características que a gente costuma atribuir ao feminino, né, no extremo, ao masculino no outro extremo, passando aí pelos andrógenos, né? O sexo biológico, né, que nos extremos também a gente tem o feminino, o masculino, né, passando aí pelo intersexo. Então, eu tinha colocado aqui, mas acho que aconteceu alguma coisa, não apareceu, né? A gente tem a previsão, né, a estatística, né, mostra que a gente tem aí em torno de 1,7% da população mundial que é intersexo, né? E essas pessoas, elas não têm sequer uma caixinha para preencher, né? Normalmente, quando a gente vai fazer inscrição em qualquer coisa, o máximo que tem lá é masculino e feminino. Então, existe nessa ideia, né, de pensar em diversidade sexual, né, existe uma luta mesmo, né, uma busca de reconhecimento das pessoas tais como elas são, né, e que isso, né, deixe em algum momento de ser problema, de ser filtro para qualquer atividade, né. E por último, a gente tem a orientação afetivo-sexual, né, no extremo a gente tem o grupo heterossexual, no outro homossexual, passando aí pelo bissexual. E eu achei interessante, porque esse bonequinho aí, ele tem vários sites na internet, né? Mas esse aí, em especial, eu tirei da página da Prefeitura de Belo Horizonte. Achei curioso a página da Prefeitura de Belo Horizonte ter, né, tratado esse aspecto lá. Vou falar também de questões raciais, né? E também por experiências de palestras anteriores. Normalmente, como é um assunto que não é confortável para todo mundo, né? Muitas pessoas rebatem, né? Falando que ser humano, né? São todos, a gente é uma raça só, né? E realmente, biologicamente, em todos os aspectos, a gente é uma raça só. Só que a gente define os grupos raciais, né? Nesse contexto que eu estou falando aqui, né? A raça, ela é entendida como um construto social, né, que usa para distinguir pessoas em termos de uma ou mais marcas físicas, né? E a raça, e falar de raça e definir raça é importante nesse ambiente, né, em termos políticos mesmo, né? Porque isso, a raça, né, ela é um instrumento analítico para a sociologia e entende-se que percepções e concepções de raça podem afetar e organizar a vida social das pessoas, sendo responsável principalmente pela criação e manutenção de um sistema de desigualdade social. Aqui no Brasil, o IBGE tipifica a sociedade em 5 categorias, né? Branco, preta, amarela, parda e indígena. Aqui eu chamei a atenção do amarela, porque no IBGE se usa assim, mas né, fora do Brasil, na maior parte dos outros países, né, definir como amarelo ou yellow, ou o que for, né, na língua, é ofensivo, né? A gente é a ascendência asiática. Um outro ponto também que surge nessas discussões, né, de questões sociais é a questão do privilégio, né? Então, a gente muitas vezes
né, fala que né, um grupo é privilegiado, né? Então, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho o privilégio de ser branca, eu não sofro racismo, eu não sofro nenhum ataque devido às minhas características físicas, né? Mas tenho outras características que me deixam em situação mais vulnerável e que, na verdade, né, são mochilas extras que a gente carrega, né, na construção de qualquer carreira ou na construção da nossa caminhada em qualquer espaço da sociedade, né? Então, eu deixei aqui um link, que é um grupo do Grupo GELEDS, né? Que é chamada de Caminhada do Privilégio, e eu só vou passar rapidamente algumas das perguntas que eles fazem, que é uma maneira da gente refletir e pensar, né, o que significa privilégio, né? Então, ela é chamada de Caminhada do Privilégio, e normalmente se faz uma dinâmica, a gente pode fazer uma dinâmica quando está pessoalmente, né? De pensar, ok, vamos imaginar que a construção da sua carreira seja uma caminhada, né? Ou uma corrida, se quisesse, né? Mas uma caminhada. E aí eles falam assim, olha, né, fazem as perguntas e falam para você dar um passo à frente ou atrás, dependendo da sua resposta, né? Então, só sublinhei algumas aqui para dar exemplos, né? Por exemplo, se já teve que escolher entre carreira e ter filhos, dê um passo atrás, né? Se seguranças do estabelecimento comercial te seguem, dê um passo atrás. Se sua orientação sexual é utilizada como xingamento, dê um passo atrás. Se usa o banheiro no qual se sente mais confortável, dê um passo à frente. E assim por diante. Então, é uma dinâmica onde mostra várias situações, né, em que a pessoa consegue perceber, né, o quão privilegiada ela é ou o quão não privilegiada ela é, dependendo do grupo que ela pertence, né. Então, dito isso, agora eu vou apresentar os resultados, né, de uma pesquisa onde a gente a gente quantificou a falta de diversidade na Sociedade Brasileira de Física. Essa pesquisa, ela foi realizada, começou em 2018, na verdade, né, onde a gente passou um questionário com várias perguntas, algumas perguntas diretas, né, algumas perguntas com várias possibilidades de resposta, para tentar avaliar qual que é a composição da Sociedade Brasileira de Física, né. Isso foi feito enquanto eu estava no grupo de trabalho de gênero da SBF, né. Naquele momento, a composição do grupo de trabalho era essa aqui, então era a Célia, Carolina, o Alan, eu e a Débora, né? E a Beatriz é estudante da Débora, né? E depois, em 2020, a gente publicou esse trabalho, né, na PRPR, né? E então agora eu vou começar comentando, né, sobre esse trabalho. Então, o formulário de pesquisa, de perguntas, né, foi distribuído através da SBF, né, para a gente ter um filtro, né, de que só as pessoas realmente associadas à SBF responderiam, né, e a SBF, ela tem aí uma amostra bastante representativa do que é a Sociedade Brasileira de Física de verdade, né, não todos que são físicos ou físicas pertencem à SBF, mas é uma amostra boa, né, de quais são as pessoas que estão na física, né, no Brasil. Então, os objetivos principais, né, é olhar a composição da Sociedade Brasileira de Física em termos de diversos marcadores sociais, né, diferença de idade, raça, etnia, origem geográfica, sexo, gênero, orientação sexual e deficiências. E também detectar as motivações e as dificuldades encontradas por cada grupo, né, ao longo dos anos, durante a construção da carreira. Qual que é a importância desse tipo de pesquisa, né? Então, aqui eu vou falar das importâncias gerais, né, que a gente coloca no papel, né, que o ambiente diversificado leva, né, uma educação crítica e um avanço do conhecimento, a diversidade, equidade e inclusão leva a um aumento da criatividade, que implica no desenvolvimento tanto individual quanto coletivo, né? Além disso, a gente tendo em mãos e entendendo qual que é a característica de um grupo, que no caso aqui são os físicos brasileiros, né? A gente pode atuar para evitar perdas de talentos, né?
Então, a educação e a ciência se beneficiam, né, e exercem, podem trabalhar, né, dando um feedback positivo em favor de mudar o quadro de desigualdade. Bom, isso aqui é o que eu responderia num relatório, é o que eu falo aqui para vocês, né? Mas, da minha parte, em especial, eu penso que o que me motiva, né, a trabalhar nesse tipo de pesquisa, ou fazer ações nesse tipo de tema, é que eu acho física bacana demais. Para mim, sempre foi como, né, entender um problema com o olhar de físico, para mim sempre foi descobrir um tesouro novo, sempre foi uma coisa muito satisfatória, e só ao longo dos tempos é que eu percebi que muitas de nós, né, inclusive eu mesma, a gente tem muitas mochilas extras, né, carrega muito peso extra por nossa origem, por nosso físico, por nosso sexo, por nossa cor, né, e eu acho que isso é muito cruel, né, e desnecessário, é desnecessário. Então, aqui, grande parte desse público são professores ou serão professoras, né, e o que eu quero, na verdade, é que a gente consiga enxergar a realidade com os números, né? Mas trabalhar para que as coisas possam ser diferentes, né? O ser humano né, tem capacidade para muita coisa ruim, mas também tem capacidade para muita coisa bacana, né? Então, acho que a gente também consegue trabalhar e mudar a sociedade, né, de uma forma mais justa, para ser mais justa, né? E não é tanto esforço assim, né? Um pouco de diferença da maneira como que olha para as coisas já pode fazer uma grande diferença no final. Então, agora, apresentando os resultados, a gente teve um número total de respondentes, né, de 1.695 pessoas, que é um percentual grande, né, comparado com o número de pessoas que estão na SBF, que são 3.875 sócios, né, e a gente tem aí que, dessa composição da SBF, né, aqui são o maior grau acadêmico alcançado, né. Então, a maioria dos respondentes, eles têm o doutorado completo, né, seguido aí pelo mestrado, depois licenciatura, depois bolsistas de iniciação científica e 2% só com o bacharelado. Então, essa comunidade investigada, ela é composta, né, especialmente pelos doutores em física. Bom, uma das perguntas que foram feitas é onde nasceram e onde que moram os respondentes ou os membros, né, da comunidade de física. Então, a gente vê aqui nesses dois gráficos, então tem no lado esquerdo aqui o gráfico da região de nascimento e no lado direito a região de residência. E a gente vê, né, que disparadamente, né, só olhando para o gráfico, fica muito claro que os físicos do Brasil, a maior parte, estão no Sudeste, né, seguido aí da região Nordeste e Sul, né, mas a grande maioria, está no Sudeste. Além disso, né, de nascerem, então, isso já mostra a pouca mobilidade, né, nascem e moram no Sudeste. Esse é um outro gráfico, onde a gente tem aqui os estados, né, estão ordenados de acordo com a distância em relação a Brasília, né? Aqui no eixo Y, né, é o estado de residência e aqui o estado de nascimento. A gente vê aí, de novo, né, a demonstração, né, de que a maior parte está aí no Nordeste, né? E nas análises a gente viu que as migrações de e para São Paulo são as duas capitais que mais recebem e mais, né, onde acontece mais migração, tanto de sair desses lugares quanto chegarem nesses lugares. Minas e Bahia, predominantemente a migração é né, as pessoas saem de Minas e da Bahia. É observado também uma maior mobilidade dentro dos estados do Sul, né? E no Nordeste tem ainda um segundo epicentro aí no Nordeste, né? Especialmente localizado em Pernambuco, onde tem maior mobilidade, né? Bom, isso está relacionado com vários fatores, mas de cara a gente já pensa, o que o Sudeste tem de especial, né? O Sudeste e o Sul o que eles têm de especial? Eles são os lugares mais ricos do Brasil, né? Então, dentro do que é o Brasil, né, é a região mais rica. Então, isso aqui, eu estou mostrando aqui uma outra
pesquisa que não faz parte da nossa, né, mas só um dado que eu sempre volto nele porque eu acho ele muito chocante, né, que é uma pesquisa onde eles, na verdade, eles colocam os resultados como o elevador social está quebrado. Aqui ele mostra o número de gerações que pessoas nascidas em uma família de baixa renda levariam para se aproximar da renda média, né? Então, tem aqui o estudo de vários países, né? E no Brasil, a gente vê que a gente precisa de 9 gerações para sair de um estado de baixa renda para chegar na renda média, né? Que atualmente é um pouco mais, né? Em torno de R$900. Né, que ainda caiu no segundo trimestre de 2020, e a gente ainda não sabe os efeitos, né, ainda não sei os efeitos dessa pandemia, mas para chegar nesse valor aí, né, em torno de R$900, as pessoas de classe mais baixa, né, ainda levam 9 gerações. Então, voltando ao nosso trabalho, outra pergunta que a gente fez, né, outro levantamento que nós fizemos, foi a idade aqui está a mediana, né, que as pessoas levam para concluir os cursos, né, então 23 anos é a mediana do bacharelado, 25 da licenciatura, 27 do mestrado e 30 no doutorado. Então, uma pessoa que faz a carreira de físico, né, até o final, né, até o doutorado, que é o grau máximo, ela normalmente finaliza, né, com 30 anos. Isso tem efeitos em várias esferas que a gente vai ver aqui. Bom, a outra pergunta foi qual que é a raça ou etnia, né? Qual que é a sua cor ou raça, né? E a gente vê aqui que 61% dos respondentes, né, responderam que são brancos, né? A gente tem 20% de pessoas que responderam pardas e 6% responderam preta, né? Segundo o IBGE, 54% da população, brasileira, né, é preta ou parda. Então, a gente não tem essa representação que existe na sociedade, a gente não reproduz ela no meio acadêmico, né? A gente tem aí uma maioria branca. Além disso, né, a gente também fez uma medida de como que a carreira, né, qual o número de pessoas, né, qual o número de pessoas avançam na carreira por etnia, né? Então, aqui a gente tem em roxo branco, né, as pessoas brancas, né, aqui sai desde o ensino médio até o doutorado, né? Então, a gente vê aí que os brancos, eles, né, aumentam, na verdade, o número de brancos à medida que avança na carreira. Pretos e pardos, a gente vê que vai decaindo, né, à medida que avança na carreira. Um efeito parecido com, né, aqui não faz o desenho perfeito de uma tesoura, mas é parecido com o efeito tesoura, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é observado para a progressão das mulheres na carreira também de física. Uma outra pergunta foi sobre o sexo, né? Qual que é o seu sexo? Então, são 68% responderam sexo masculino, 32% sexo feminino. Perguntando sobre a orientação sexual, né? Então, na comunidade de física, 88% responderam que são heterossexuais, né? 5% homossexual, né? E o restante aí, uma minoria, dividida em outras categorias, né? Bissexual, assexual, pansexual, outro, ou não quiseram declarar. Quando a gente perguntou sobre a identidade de gênero, né? Então, 65% são homens cisgêneros, 30% mulheres cisgêneros, né? Isso aqui dá uma soma de 95% de pessoas cisgêneros, né? Alguns não quiseram declarar, e a gente vê, então, que é uma comunidade onde a gente quase não tem representação de pessoas transexuais. Como eu comentei antes, né, a evolução na carreira, né, em função do sexo, né, é diferente para os homens e para as mulheres, né? Então, aqui a gente tem em roxo a percentual, né, de mulheres, né,
de acordo com o grau obtido, né? Ensino médio, educação, licenciatura, né? Bacharelado, mestrado e doutorado. E a gente vê que o número de mulheres decai, né? Com o avanço na carreira, à medida, né? Que o número de homens aumenta à medida que se avança na carreira. Esse efeito, né? Então, esse aqui é um efeito também, que aqui nesse caso não dá uma tesoura direitinho, né? Mas é um efeito conhecido, né? Que é chamado de efeito tesoura, né? E ele não é específico do Brasil, né? Isso acontece em vários países do mundo, né? Aqui tem desenhos de como que a quantidade de mulheres em física também avançando na carreira, né? Para a Argentina, para o Brasil e para o México, a gente vê aí um decaimento, né, do número de mulheres à medida que avança a carreira, né. E aqui do Brasil, a gente tem, esse aqui são dados de outro trabalho, né, mas que está muito relacionado com os dados que eu apresentei do nosso trabalho anterior, que mostrando esse efeito tesoura, né. Então, aí mostra aqui em cinza clarinho, são o número de bolsistas, né, de PIBIC, iniciação científica, mestrado, doutorado, né? E aí a gente vê que o número que o percentual de mulheres, né, vai diminuindo à medida que o dos homens aumenta, né? E mesmo para aquelas que chegam no topo da carreira, né, chegam no topo da carreira, quer dizer, já fiz graduação, mestrado, doutorado, e agora sou pesquisadora, né? Então, se a gente dá um zoom no que acontece com as pesquisadoras, né, a gente continua vendo esse efeito tesoura. Então, no CNPq, a gente tem categorias de bolsa de produtividade que são diferentes, né? Então, aqui, partindo do 2 até 1A, depende, né, do tempo que você está na academia, depende da sua produtividade, né? Mas são bolsas que são como se fossem promoções na bolsa, né? E a gente vê que esse efeito tesoura continua mesmo para as mulheres que já se estabeleceram como pesquisadoras. E aí veio a pergunta, né? Tem esses dados também não são desse trabalho que eu estou contando aqui, né? São trabalhos feitos anteriormente, né? Se isso é uma característica só da física, né? Então aqui tem a demonstração da comparação, né, do que acontece na física com as bolsistas de produtividade, né, da física e da medicina, né? Então, aqui em medicina, a gente está falando das pesquisadoras em medicina, né? E a gente nota que esse efeito tesoura continua acontecendo, mesmo numa carreira onde a porcentagem de mulheres é, né, muito maior do que a física. E, de novo, né, como eu comentei, isso não é específico do Brasil, né? Acontece no mundo inteiro. Bom, outra pergunta que nós fizemos foi sobre deficiência. Então, 6,2% dos entrevistados declararam, né, possuir alguma deficiência, né? As deficiências mais comuns, né, que não são excludentes, uma pessoa pode ter mais de uma deficiência, então não são respostas excludentes. Foi baixa visão ou visão anormal, né? 61 pessoas responderam que tem baixa visão ou visão anormal. 27 pessoas responderam que tem limitação física ou motora. 7 pessoas responderam que tem transtorno global do desenvolvimento. E a gente deixou uma caixinha livre, né, escrito outros, né, e o que mais apareceu nesse outros foram pessoas com transtorno bipolar, né. Então, de novo, pessoas com deficiência né, são poucas pessoas, têm uma representatividade muito pequena na comunidade de física. A gente perguntou, né, também quais que são as motivações da escolha da carreira, também as respostas não são excludentes, né. E aqui a gente tem, em azul escuro, né, o que motivou muito, em vermelho o que motivou pouco e o que não motivou nada, né? Então, se a gente olha, por exemplo, o que motiva muito uma pessoa na carreira fazer a carreira de física, né? As respostas, né, onde isso aqui é relevante, onde esses números são relevantes, é afinidade por física na escola, facilidade em matemática, né?
participar do progresso da ciência. Isso são as principais motivações, né? E se a gente olha assim para o que não motiva nada, né, a gente vê que modelo de cinema não motivou nada, reconhecimento social também não motivou nada, remuneração não motivou nada, e assim vai, né? Então, entre as motivações de estudar física, 68% das pessoas apontam que a facilidade em matemática ou em física, né, teve muita influência na escolha, e aproximadamente 80% das pessoas atribuem pouca ou nenhuma influência do reconhecimento social e financeiro. Então, acho que isso também é um ponto para a gente pensar, né? Por que essa carreira tão preciosa para mim, pelo menos, né, e para muitos, tão importante para a sociedade, por que ela não tem, né, não é um atrativo, né, no sentido de reconhecimento social e nem financeiro, né? Além disso, a gente deixou livre também algumas motivações espontâneas, onde as pessoas podiam escrever, né, coisas que não estavam ali nas caixinhas de resposta, né? E as principais motivações que apareceram foram curiosidade, ensino, conhecimento, compreensão, paixão ou prazer, desafio, oportunidade de trabalho e liberdade de rotina. Nós perguntamos também, né, aos entrevistados, a sua percepção de rapidez, né, na carreira, né, em termos de tempo mesmo. Se você achou que você fez a carreira tão rápido quanto seus pares, se você achou que foi mais lento, mais rápido, né, e aí tem os que responderam não sei, não se aplica. Então, a maioria acha que gastou, né, o tempo quase igual ao dos pares, né, depois seguido por aqueles que perceberam, né, que foram mais rápidos e depois os mais lentos. Nós perguntamos também sobre as dificuldades que as pessoas perceberam na carreira. Então, aqui, influenciou de modo negativo meus estudos em azul escuro, influenciou de modo negativo a minha carreira em vermelho, foi motivo de discriminação durante os meus estudos em amarelo, foi motivo de discriminação no meu trabalho em verde, e já observei ou soube de discriminação de colegas no ambiente de trabalho em lilás, e já observei ou soube de discriminação de colegas em ambiente de trabalho em azul claro, né? Então, eu chamo esse lilás e esse azul claro de observadores, né? Isso aqui é a percepção que a pessoa tem, e aqui são as observações que ela faz dos pares, né, dos colegas. Então, olhando para a dificuldade, né, qual que realmente influenciou de modo negativo, né, que foi uma dificuldade para a progressão, para os estudos, né, especialmente, a gente vê aqui, né, que o azul, né, maior, né, está aqui, na questão de nível socioeconômico. Então, o nível socioeconômico uma das principais dificuldades, especialmente para os estudantes, né, para quem está começando a carreira, porque isso aqui é nos estudos. E a gente observa que as pessoas percebem, né, que o sexo ela pode gerar, né, dificuldades tanto na carreira quanto nos estudos de física, né? A orientação sexual pode causar, né, ou gerar dificuldades na carreira e nos estudos, né? E que o nível socioeconômico também, né? E observam outras coisas também, a origem geográfica, o cuidado com os filhos. Bom, essa sensação, né, de influências negativas, elas variam, elas não são iguais quando a gente olha para os subgrupos, né? Então, se a gente olha aqui, então aqui nessa tabelinha está separado em subgrupos de pessoas que se declararam brancas, pardas ou pretas, e a gente vê que as questões socioeconômicas, né, o percentual de pessoas dos grupos pardos e pretos, né, sofrem mais dificuldades devido às condições socioeconômicas, e
Também os grupos de pardos e pretos sofrem mais dificuldades devido a questões geográficas, né? Religiosas também, na verdade, em tudo, né? Em relação à raça ou cor, né? Os pretos, especialmente, são os que mais sofrem dificuldades ao longo da carreira. Então, resumindo isso aí, fatores apontados como maiores dificuldades para progredir na carreira, agora é para progressão, né? 25% de ser o sexo, 20% o gênero, orientação sexual, 17% aponta os problemas financeiros, 16% raça ou etnia e 16% cuidado com os filhos, né? Os problemas sociofinanceiros são apontados como um dos principais entraves no início da carreira, né? Essa conclusão ela foi além veio, né, da análise estatística, mas também foi baseada nos comentários que a gente recebeu dos respondentes. Nós perguntamos também sobre assédio sexual, né, sobre assédio sexual. E aqui eu vou só comentar os percentuais. Então, aqui está separado assédio sexual, separado por grupos, né? Então, a gente observa, aqui são os percentuais de pessoas que responderam sim. Essa é uma pergunta que foi feita sem indução, né? Porque existem estudos, né, que mostram que um dos estudos, por exemplo, que foi feito, né, que quando você pergunta se a pessoa sofreu, por exemplo, violência no meio acadêmico, né? E só perguntei, você já sofreu violência no meio acadêmico? Aí a pessoa responde sim ou não, né? Então, nessa pesquisa, foi mostrado que 10% das pessoas respondiam, das mulheres, né, respondiam que tinham sofrido violência no meio acadêmico. Mas quando eles fizeram a pergunta orientada, né, induzida, né, falaram assim, alguém já te abraçou sem sua permissão, alguém já te tocou sem sua permissão, alguém já fez uma piada sobre o seu corpo, ou alguma coisa assim, esse número aumenta para 67%. Né? Então, aqui na nossa pesquisa, foi só a pergunta direta mesmo, você sofreu ou não assédio sexual, sim ou não, né? E a gente observa aqui que dos que responderam que sim, né, os subgrupos indígena, pardo e preto, né, responderam aí, né, foram os mais afetados. Quando a gente perguntou sobre assédio, então 88% das pessoas responderam que não, que nunca sofreram assédio sexual, e 62% das pessoas responderam que não sofreram assédio moral, né, isso para assédio sexual e moral, né. Então, aqui a gente observa que, né, 38% das pessoas disseram, né, que já sofreram assédio moral dentro do ambiente, né, acadêmico de física, na construção da carreira ou, né, no período de estudos. Né? Esse é um número muito grande, né? A gente pensar que dentro de uma universidade, né, tem espaço para assédio, né, um percentual tão grande de assédio moral, né? E lembrando que, de novo, essa aqui é uma pergunta que foi feita para ser respondida sim ou não. Né? Não teve nenhuma indução para demonstrar, né, formas de violência, né, que podem estar associadas, né, que podem ser identificadas como assédio ou moral sexual. Né? Das pessoas que sofreram assédio sexual, 2% dos homens responderam que sofreram assédio sexual, e de assédio moral, 31% dos homens responderam que sofreram assédio moral. O número de assédio moral, né, quando perguntado, dividido em subgrupos, né, as pessoas que declararam que sofreram assédio moral dentro do ambiente de física, né, da comunidade de física, fica muito claro aqui, quando separando em grupos, né, por raça, que indígenas e pretos, né, e pardos, bom, especialmente os indígenas, né, foram os subgrupos que mais sofreram assédio moral. Isso do subgrupo feminino também.
né? Bom, então, de maneira geral, o que a gente observou foi que há uma maior incidência de assédio moral e sexual em populações que fogem do perfil majoritário das respostas, né, que são grupos cisgêneros, né, e de orientação sexual heterossexual. Uma outra análise que nós fizemos foi a ocupação, né, para onde que vão os físicos do Brasil, né, onde trabalham os físicos no Brasil. Então, aqui a gente vê que a maior parte, né, dos membros da Sociedade Brasileira de Física são docentes ou pesquisadores em universidades federais, no ensino superior, né, então são docentes ou pesquisadores de ensino superior. Depois vai decaindo, né, aqui são os bolsistas de iniciação, mestrado, doutorado, ou que estão fazendo pós-doc, né, pessoas com múltiplas ocupações, pessoas sem trabalho nem bolsa, né? Docente do ensino médio e outras ocupações, né? Mas a grande maioria das pessoas que terminam terminam o doutorado, elas estão no ensino superior. Dessas análises, a gente viu também que 37% dos alunos e alunas, né, de graduação, elas estão sem bolsa de iniciação científica ou sem bolsa de extensão. 3,5% dos doutores responderam que estão sem emprego, né? E 12% dos físicos trabalham em mais de um lugar. É, 60% dos homens que trabalham no ensino superior têm filhos ou filhas, né? E 40% das mulheres que trabalham no ensino superior têm filhos ou filhas, né? Então, essa diferença aqui, né, entre o percentual, né, de homens e mulheres que têm filhos, né, que trabalham no ensino superior e têm filhos, né, entre homens e mulheres, né, sugere que as mulheres muitas vezes tiveram que abrir mão da maternidade, né, e os homens nem tanto, né, não tiveram que abrir tanto a mão da paternidade, né. E esse efeito, né, da maternidade na profissão de cientista e nas profissões em geral, também já foi estudado, né, em vários contextos, em vários trabalhos, né, e eu coloquei aqui 2 gráficos só para dar de exemplo. Esse aqui é um gráfico da Dinamarca, né, que a gente pensa assim, é um país que tem uma equidade de gênero só, né, só posso falar da de gênero mesmo, provavelmente maior do que o Brasil, né? Mas mesmo lá, né, isso aqui é um gráfico de salários médios, né, de homens com filhos e mulheres com filhos ao longo dos anos, né, partindo desde o nascimento do filho, né, até o filho com 20 anos depois, né? E o que se vê é que ter um filho praticamente não altera nada a média, né, de salários que um homem recebe ao longo da vida. E, em contrapartida, né, a mulher tem um filho, cai né, essa média salarial e nunca mais volta, né, nem enquanto está lá com 20 anos. Aqui no Brasil foi feito um estudo em 2019, onde mostra a produtividade, né, das mulheres, né, associadas aí ao nascimento do filho. Então, o ano 0, aqui é o filho, né, então são números de publicações das mulheres, né, em torno aí ao longo dos anos da carreira, usando como parâmetro o número 0 aqui, a época que elas têm filho, né. Então, que a gente vê que as mulheres, né, vão lá aumentando a produção, estão lá crescendo na carreira, né, chega no pico da carreira, né, no pico da carreira, por que coincide com o pico da carreira? É o tempo de ter filho, né? Ela tem um filho e depois a produtividade decai e também, né, mesmo 6 anos depois, não volta a ser a mesma. Esse pico aqui, né, a coincidência entre filho e maternidade, né, está associado ao que eu mostrei lá no início, né? As mulheres em física, as mulheres e os homens, né, o tempo médio que as mulheres e homens em física precisam, né, a idade média que se tem para
formar no doutorado, né, é a idade de 30 anos. Né? Então, aqui, ela, né, formou, tá lá, começou a, né, a trabalhar como pesquisadora, mas ela tem que decidir, né, tá com 30 e poucos anos, tem que decidir se vai ter filho ou não. Então, acaba tendo filho justamente enquanto ela está no auge da sua produção, né? E o duro é que, né, não volta para esse auge mais. Eu quis trazer aqui também, né, que também é de outro trabalho, um trabalho feito por Parenting Science, né, sobre a produtividade acadêmica durante a pandemia, né? Então, eles fizeram um trabalho para ver o efeito que a pandemia, né, tem na produção científica, na produtividade acadêmica, na verdade, né? Aqui é geral, não é só em física, não, tá? E separaram por grupos, né? Entre homens e mulheres, e grupos negros com filhos, negros sem filhos, brancos com filhos, brancos sem filhos. Então, o que eles perguntaram, né? Se a quantidade de trabalhos, né, artigos publicados ou projetos, né, trabalhos que você esperava fazer durante esse período, né, qual que é a quantidade, o percentual de pessoas que conseguiram cumprir o que planejaram, né, antes da pandemia. Né? Então, a gente vê que para os homens, né, os homens brancos e sem filho foram os menos afetados, né? E dentro do grupo de homens, os negros com filhos foram os mais afetados, né? Das mulheres, acontece, né, no grupo das mulheres, acontece algo parecido. As mulheres brancas, né, sem filhos, foram as menos afetadas, e as mulheres negras com filhos foram as mais afetadas, né? E aqui, se a gente compara entre esses dois grupos, né, a gente vê que os homens com filhos que foram mais afetados, que é o grupo de negros com filhos, né, ainda assim foram menos afetados do que as mulheres brancas sem filhos. Né? Então, a pandemia, por essa lente aí, né, ela parece que realmente afetou realmente mais as mulheres, né? E uma coisa que eu achei curiosa, né, submissões de acordo com a idade dos filhos, né? Então, aqui em cinza são as respostas dos homens, né? E em lilás das mulheres, né? Eu achei bem curioso que os homens com bebês, né, parece que foram menos afetados do que com filhos em outras idades, né? Ups. Então, de uma maneira geral, a Sociedade Brasileira de Física não é diversa sob nenhum aspecto, né? Ela é composta por homens brancos, heterossexuais e do Sudeste. E, baseado, né, tendo esses números em mãos, né, a gente tentou pensar algumas recomendações, tanto para as instituições quanto para as agências de fomentos, né? Para as instituições, algumas recomendações foram, né, medir o nível de assédio moral e sexual na instituição. Então, as instituições têm que criar mecanismos, maneiras de avaliar isso, né? Elaborar campanhas para sensibilizar sobre a existência de assédio moral e sexual, criar mecanismos de suporte a vítimas de assédio moral e sexual, políticas de acompanhamento de seus estudantes e combater a evasão em física, incluir em seus currículos práticas pedagógicas, didáticas, teorias, metodologias e epistemologias associadas aos grupos subrepresentados em física. Atualmente, o que a gente tem é a visão eurocêntrica, né? Ou seja, a nossa ciência ela é feita, ela é contada e ela é guiada, direcionada, né, pelos homens brancos, heterossexuais e bem-nascidos, né? Então, a gente também propõe, né, descolonizar o pensamento das ciências físicas, né, destacar contribuições de mulheres, negros, negras, indígenas e pessoas LGBTs, entendendo que todas elas são também protagonistas no processo de produção de conhecimento. Né? A ciência é uma construção humana, foi historicamente, né, é historicamente construída, né, e ela tem as suas limitações, porque tem esse viés, né, que é único. Incentivar a criação de códigos de conduta que inibam desrespeito, né, a esses grupos subrepresentados ou
o desrespeito à banalização de características de grupos subrepresentados, e distribuir isso junto com convites a seminários ou inscrições em congressos. Nessa linha de descolonizar, né, nessa linha de mostrar trabalhos feitos não só pelos homens brancos, né, pelo Newton, Einstein, Planck, etc., né, eu coloquei aqui algumas coisas, que foi um desses cartazes que eu recebi no Dia das Mulheres, né, mas que resume um pouco isso, né, coisa, né, lá eles falavam que é coisa de mulher, né. Então, a gente tem inúmeras mulheres, né, que foram apagadas ou são colocadas em segundo planos aí, mas que fizeram coisas impressionantes em física, né. Então, aqui, né, tem o exemplo de Rosalind Frank, né, descobrir o DNA, Marie Curie, ganhar 2 prêmios Nobel, levar o homem à Lua, mapear o fundo do mar, e aqui dentro estão os nomes das mulheres, né. Joseline Burnell, descobrir os pulsares, Marie Curie, descobrir a radiação, Esther, né, sequenciar o coronavírus em 48 horas, né, a Ada, né, escreveu o primeiro algoritmo, Lise Meitner, descobrir a fisão nuclear, Vera Rubin, provar a existência da matéria escura, Cecília Poyne, descobrir a composição do Sol, Grace Hopper, criar o primeiro compilador. Esses aqui são só alguns exemplos de grandes feitos, né? Mas a ciência, ela não é feita só de gênios, né? O que a gente quer é que também essa ciência, que a maior parte, né, da ciência é feita por pessoas medianas dentro desse grupo, né, que também ali estejam presentes, né, esses grupos subrepresentados, né, as mulheres, os negros, as negras, as pessoas LGBT. E as recomendações que a gente fez para os organismos de financiamento, né, foi de aumentar o número de bolsas de iniciação científica e de extensão, porque um dos gargalos que a gente observou é que as dificuldades socioeconômicas, né, elas muitas vezes são as barreiras, né, o que mina muitos estudantes a conseguirem finalizar, né, ou avançar na carreira, né, finalizar os estudos. E aumentar esse número de bolsas de iniciação científica e de extensão, mas com esse olhar, né, sabendo que as pessoas que têm vulnerabilidades socioeconômicas, elas são as mais afetadas. Então, elas deveriam ser as pessoas, deveriam ter um olhar especial e serem as pessoas mais beneficiadas, né? E a gente sugere também que eles realizem estudos detalhados de demografia de seus bolsistas, e a partir desses estudos criem, né, políticas públicas que visem a equidade, diversidade e inclusão. Bom, então, só porque falei de inclusão, né, de novo, é uma coisa que, de tudo isso, né, o que várias pessoas, né, o que a gente espera como sociedade é que haja inclusão dessas minorias, né, desses subgrupos, desses grupos subrepresentados, né. E, de novo, né, usando um desenho, graficamente parece muito mais fácil, né, desenhar um grupo onde há uma inclusão, né, é o desenho mais simples aqui, mas a gente vive aqui alterando entre exclusão, separação, e no máximo, quando a gente tenta fazer inclusão, a gente consegue alguma integração, né. Então, a gente tem que começar a se preparar, pensar ações e políticas, né, para mudar esse tipo de quadro aqui, né, para que esse seja o natural da sociedade. E né, um texto que eu gostei desse livro, que é Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos, que eu acho que resume um pouco as nossas intenções quando faz esse tipo de trabalho, esse texto, né, que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Bom, sobre o trabalho de diversidade, né, o que eu queria contar foi isso, depois a gente pode conversar, né? E eu queria apresentar aqui, de uma maneira bem breve, né, algumas ações que são realizadas no sentido de tentar modificar, né, esse quadro social que a gente
né, mostrou ali, havia os números, né, que é o quadro atual da Sociedade Brasileira de Física, né? E um dos trabalhos é esse projeto que a gente mencionou anteriormente, que é o Consciência das Minas. Então, é um projeto que a gente começou em 2018. Em 2019, a gente atuou na Escola Municipal Antônio Salles Barbosa. E depois, 2020, com a pandemia, né, essa é uma das escolas onde os alunos não estão tendo aula remota, né, igual a maior parte das escolas municipais e estaduais do país, né, porque não tem acesso, né, à internet nem a dispositivos, né, de qualidade para permitir esse tipo de trabalho, né. Então, nisso aí, de novo, né, aquela caminhada dos privilégios, né, a gente pode, né, ver que um grupo muito grande, né, a grande maioria dos estudantes, das crianças e adolescentes do Brasil, elas estão dando um passo atrás, né. E aqui coloquei o nome de todos, né, que estão trabalhando no projeto ou que fazem parte do grupo de estudos. Então, durante a pandemia, a gente não pôde fazer visitações à escola, a gente ficou sem acesso às meninas, né? E aí a Júlia coordena um grupo de estudos e a gente aproveita esse momento para poder entender, né, as questões de minoria, tanto na educação quanto na ciência, né? Então, aí é um grupo que está funcionando super bacana, né? E aqui eu coloquei as fotinhas só das mulheres que fizeram parte do primeiro ciclo, né, de visitação nas escolas, porque eu queria fazer um mosaico de todo mundo, mas não consegui em tempo fotinho de todo mundo. Então, aqui está a Júlia, eu, a Natácia, que é a professora que nos recebeu na escola municipal, a Bárbara, que foi aluna da UFMG, atualmente ela é pós-doc em Cambridge, Sara, que foi ex-aluna da escola municipal, né, mas também é lá do bairro onde a escola se encontra, e a Carol Aguiar, que é minha colega lá da física. Então, nesse projeto, o que a gente faz, né, uma das partes dele é levar experimentos, né, para as escolas, deixar com que as meninas façam os experimentos, que elas tentam entender, né, os fenômenos que acontecem, os fenômenos físicos, e guiando elas nessa compreensão, né? E depois essas meninas apresentam, né, aqui está a fotinho, apresentam para o resto da turma, né, aí já inclui os homens e todo mundo, mas elas são as protagonistas aí em aprender e ensinar a ciência para esses meninos, né. Eu aproveito esse espaço para agradecer também a diretoras, professoras, professores, funcionários e funcionários da Escola Municipal que nos acolheu, ao professor Jamil Alexandre, que foi quem fez o link nosso, né, das universidades com a escola, ao professor Elmo, que nos cedeu alguns experimentos, né. Além desse trabalho de Consciências da Minas, né, tem alguns outros projetos, algumas outras ações no Departamento de Física da UFMG, que também tem esse olhar, né, para as minorias, né. Existem muitas ações na UFMG, né, especialmente nas áreas de humanas e na educação, né, e no Departamento de Física tem algumas, né, além do projeto Consciência das Minas, a gente tem um outro projeto muito bacana, que é o projeto Nano Educar, né, aqui estão os membros e membras desse projeto. Nesse projeto eles fazem divulgação científica para crianças, né, e estão traduzindo, além de produzirem o material de divulgação científica, estão traduzindo para o Braille, né. Um dos membros é o Felipe Braz, que é esse rapaz aqui, e ele é deficiente visual, então ele está cuidando dessa parte de traduzir. E eles fazem apresentações em praças, em alguns eventos também, né, levando esses protótipos aqui, né, que são coisas, são impressões, né, 3D, de estruturas que são estruturas do mundo nanoscópico, né, então aqui nessa reportagem eles colocam enxergando o invisível, né. Além desses projetos, a gente faz lá na UFMG um ciclo de palestras para mulheres, né, que chama um ciclo de palestras que se chama Mulheres na Física, né, que acontece todos os marços, né, então todo mês de março, as palestrantes, né, para o seminário geral, que é realizado uma vez por semana, na sexta-feira, elas são dadas só por mulheres, né, e no dia 8 de março, a gente sempre se encontra para um bolinho, né, para juntar as meninas né, as mulheres que a gente tem lá no departamento.
Bom, então era isso que eu queria contar. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para comentários e perguntas. Muito obrigada, Simone. Muito impactante, né, esses dados, né? A maior parte deles já tinha visto todos, mas é sempre muito impactante, né? É muito forte. Então, que bom que a gente está conversando sobre isso. Hoje eu até separei aqui um trecho de um texto que eu estava lendo, justamente estudando junto com a Amanda e com o Gabriel, que fazem parte do Consciência das Minas. A gente estava lendo um texto que fez muito sentido para mim, que tem a ver com isso tudo. Aí uma parte fala assim: a tomada de consciência feminista transforma inevitavelmente a vida de cada uma das mulheres que dela se aproximam, pois a consciência da discriminação supõe uma postura diferente diante dos fatos. Supõe dar-se conta das mentiras, pequenas ou grandes, em que a história, a cultura, a economia, os grandes projetos, os pequenos detalhes do cotidiano estão alicerçados. Então, eu acho que conversar sobre isso é essencial. Eu sou uma das pessoas que nesse nesse questionário que você falou, que vocês fizeram, que eu respondi, não, eu nunca sofri assédio sexual no ambiente de trabalho. E aí, depois, conversando com você, Simone, você fez aquelas perguntas, mas já aconteceu isso assim com você? Eu falei, ué, claro, como não? E aí, então, eu respondi não, e se puder mudar lá, é sim, porque... Então, a gente tomar consciência desses fatos é libertador, é muito incômodo, mas é o caminho que a gente tem para mudar, né? Eu tô aprendendo muito sobre isso ainda, estou estudando, estou engatinhando e estou me libertando à medida que eu aprendo, e acho que é muito importante a gente estar conversando sobre isso aqui, né? E a gente ter esse espaço, a gente ter esse projeto, tem muito prazer de ter esse projeto, né, do Consciência, porque por estar aprendendo e por estar conversando com todo mundo e provocando essa conversa que eu acho essencial. Muito obrigada, Simone. Eu que agradeço a chance, mas é isso mesmo, Júlia. A violência na nossa cultura, né, tanto social quanto moral, ela é tratada como se fosse parte do convívio, né? Como se fosse, a gente banalizou muitas coisas que talvez não afete um ou outro, né? Mas que são agressões, que alguém vai ser afetado, né? E esse alguém que é afetado, ele pode desistir, ele pode cair, ele pode desanimar, né? Então, procurar entender né? Até o que é um assédio, né? Falar sobre isso, discutir, pensar em mecanismos de inibir isso é importante para todos nós, né? Exemplos, né, de assédios né, são muitos, né? E na nossa cultura é muito comum que a opressão é feita por piadas, né, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente riu de piadas que eram extremamente ofensivas, né, a vários subgrupos, né? Então, agora eu acho que pelo menos a gente está aprendendo a parar de rir disso, né? Prefiro não ser só uma amiguinho nesse momento. Mas tem muitas formas sutis e diretas, né? Mas tem muitas formas sutis também, onde a violência é praticada, né? Tem aqui, ó, o Rafael perguntou, Rafael Pereira Santana, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Um dos dados com pouca adesão é sobre representatividade na mídia como fator de escolha pela física. Não seria isso uma consequência da ausência de referências negras e femininas nas mídias? Bom, também, né? Tudo isso, todas essas subrepresentações, quando você faz a interseção entre elas, né, a coisa fica muito grave, né? Aqui a gente, né, apareceu ali os 30% de mulheres, né, nessa comunidade aqui, né? Em física, normalmente a gente tem 20% de mulheres na graduação, 25% na graduação, 20% na pós-graduação e 10, 15% na docência. Isso no Brasil é assim, né? Vai diminuindo.
Mas se você fizer a interseção, né, falar assim, mulheres, mas que seja do grupo mulheres, que é minoria em física, e que seja do grupo negros, que é negros ou pretas, que é minoria em física também, né? Esses números vão lá embaixo, né? No departamento de física da UFMG, por exemplo, nós não temos nenhuma professora negra em física. Nós não temos nenhuma professora negra nas ciências exatas, no ISEX. Esse, né, é um dado que eu já levantei. Agora, sim, né, a televisão, né, a mídia, também, por muitos e muitos anos, né, agora estão com um pouco mais, né, desse olhar de incluir, né, protagonistas, né, negros, protagonistas mulheres, então a gente espera que isso tenha impacto aí, né, com o passar do tempo, mas até então era uma mídia onde, né, o cientista era o cientista, né, branco, com esse, né, estereotipado, assim, como, né, parecendo com Einstein, né, que tem que ser um gênio também, cientista não tem que ser gênio, né, e sim, pode ser, né, são vários fatores, mas isso, na mídia tem razão, a gente falta representatividade também lá. A Érica de Mello Silva falou que dificuldade você enfrentou durante sua formação que as atuais estudantes já saberiam se desvencilhar na sua visão. E outra coisa também, se você consegue enxergar mudanças significativas no meio em relação às últimas gerações. Dificuldades, eu tive N, né? Eu sou uma dessas pessoas que, naquela caminhada lá do privilégio, né? Eu teria dado vários passos atrás, né? Então, realmente, o que eu tenho de privilégio é ser branca, mas eu sou de origem socioeconômica muito baixa, né? Então, é de origem pobre, pobre mesmo. Então, você estudou lá na escola? Estudei lá. Então, é isso. A parte econômica, para mim, foi um desafio tremendo, né? Então, isso aí atinge tanto quanto não. Atinge homens e mulheres também, né? E como mulher, haviam várias práticas, que ainda acontece, mas em número menor, eu acho, que inibem, né? Então, várias piadinhas, né, machistas, né, coisas do tipo que eu escutei, que foi uma das coisas que me fizeram quase sair da física. Esse laboratório não gosta de mulher. Entra mulher aqui, as coisas param de funcionar. Então, eu escutei isso na minha iniciação científica várias vezes. No final, eu estava assim, será que eu entrar no laboratório realmente quebra alguma coisa? Você começa a duvidar, inclusive, né? Começa a duvidar do óbvio, né? Não tem nada a ver. Mas esse tipo de comentário, né? Sempre... E coisas desse tipo aconteceram ao longo da carreira inteira. Hoje, o que eu vejo de diferente? O que eu vejo de diferente é que tem mais pessoas que inibem esses comportamentos. Então, o cara faz uma gracinha dessa, o que o pessoal fazia era rir, né? E eu de sem graça ria junto. Hoje, eu acho que alguns fecham a cara. Mesmo que não encarem e saem para o embate, né, fecham a cara. Entre os estudantes, eu percebo isso também. Muitas das piadinhas homofóbicas, piadinhas sexistas, né? Muitos fecham a cara. Então, pelo menos já tem um pouco de inibição, né? E aí as pessoas que têm dificuldade com a mudança, né? Os que já estão bem estabelecidos não sofrem nada disso, né? São os brancos héteros lá. Muitas vezes falam assim, hoje em dia a gente não pode falar mais nada, mas pelo menos eles sabem que hoje em dia não pode falar mais nada, né? Então, isso é uma mudança pequenininha, né? Mas que eu observo, né? Que me dá esperança de que aconteça uma mudança grande ao longo do tempo aí. Mas eu não sei se eu respondi tudo, que acho que ela perguntou várias coisas. Eu só comentar que eu acho que tem muita diferença. Eu vejo quando eu fiz graduação, eu tenho 41, né? Fiz graduação há 20 anos atrás. Falar sobre... a gente não falava sobre machismo. A gente não falava sobre homossexualidade. A gente não falava... Machismo, assim, era um tabu, né? E hoje não é. E aí, então, hoje eu vejo que
a gente está conversando sobre isso, é uma evolução. Tem muita coisa para fazer ainda, mas eu acho que tem sim tem um caminho sendo trilhado, né? Isso. O sair do armário, né? Parar de falar, poder pelo menos falar, já é alguma coisa, né? É pouco, tá pouco, mas é alguma coisa, né? Na física, quando a gente era estudante, a Érica é contemporânea a mim, né? Que somos um pouco mais velha que a Júlia aí, não se falava no assunto e nunca se falou em nada de mulheres em física, como se isso fosse uma coisa diferente, não. A gente, né, ter seminários de mulheres em física, específicas mulheres da física, impossível, né? Quem é que tinha coragem de fazer isso, né? E conta assim, um bolinho na física incomodou tantos homens, foi uma coisa impressionante como que eles se ofenderam da gente ter um bolinho, um dia de bolinho de estar juntas só as mulheres, né? Então, assim, agora eles já sabem, né? Pelo menos a Simone vai encher o saco, então não vou, né? Não vou falar mais nada sobre isso. Então, tem essas mudanças, sim. Tem uma mudança de um início de debate, tem uma mudança de um pouco de inibição. Outra coisa que era muito comum era o professor ficar abraçando as estudantes como se fossem íntimos delas, né? Como se fossem amigos dela. E a menina, pela segunda vez, tá lá, você é minha estudante, minha aluna, abraçando. Hoje eu não vejo isso, pelo menos não de forma corriqueira, mais acontecendo. Bom, deixa eu ler uns comentários do Alisson. Alisson é meu aluno, já foi aluno, já fez parte do grupo de estudos anteriormente. Tema super importante. Eu mesmo, como homem preto, sempre me senti pouco representado, tanto no nível médio quanto superior. E isso influencia muito na escolha das carreiras, pois só escolhemos uma profissão quando nos vemos lá, mesmo que de modo simbólico. Nesse caso, a etnia, né? Eu vou ler aqui a pergunta da Priscila e eu vou embora, porque eu tenho aula às 8h50, aí o Bruno vai continuar aqui para as últimas perguntas, tá? Então, já me despeço, agradeço muito, Simone, agradeço muito a todo mundo. Priscila falou, meu grupo de iniciação científica iniciou um grupo de estudos de astronomia direcionados apenas para pessoas alinhadas ao gênero feminino, sejam garotas cis ou trans. Mas uma das nossas maiores preocupações é estar segregando ainda mais meninas dentro da ciência. Você acha que o direcionamento exclusivo pode refletir negativamente e deveríamos incluir meninos? Ou esse direcionamento não afetaria de forma negativa? Depois eu vejo a resposta no vídeo. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Júlia. Olha, eu vou dar opinião, né? Então, aqui eu não estou falando baseado usando nenhum dados. Tem problema nenhum se juntar só as meninas, fazerem ciências com as meninas, para as meninas mostrarem. Tem problema nenhum. Isso foi o que os homens fizeram a história inteira, né? Então, eu não vejo, não acho como que você corre o risco de, né, segregar ou de segregar, não. Eu acho que é simplesmente uma forma um pouco diferente da padrão, né, de se fazer ciência, e eu acho que é uma maneira de se fortalecer os laços entre as mulheres, né, que é muito importante também, esse fortalecimento dos laços entre as mulheres nesse combate às opressões produzidas pelo machismo. Então, não vejo problema nenhum. Não acho que isso leva à segregação, não acho que tem que ter uns menininhos ali para o grupo ser aprovado, não. Isso é opinião minha, tá? Mas é isso. Eu acho que tem que botar pilha nas meninas, tem que dar destaque para elas, tem que criar espaço só delas mesmo, e que dividir com a sociedade, com os homens em física, isso é muito fácil, eles estão lá o tempo todo, eles estão lá desde sempre, eles são maioria, então não teria problema nenhum de juntar um grupo só de meninas. Muito bem. Antes da pergunta do Rafael, o Alisson levantou a mão. Você gostaria de falar alguma coisa, Alisson? Eu gostaria de perguntar para Simone, Simone, como que você vê hoje a questão
dos alunos na UFMG, né? Você vê mais diversidade de meninas e pessoas de diferentes etnias do que na época que você estudou, porque você estudou há 20 anos atrás, né, eu suponho, né? Estudou Mas, junto com a Júlia, né? não, eu sou um pouco não, sou mais velha que a Júlia, né? É, então, assim, naquela época ainda não havia, por exemplo, o ProUni, não havia o SISU, várias políticas, né, de educação, de inclusão na educação superior, elas não existiam. Uhum. Então, era um ambiente, né, que inclusive os vestibulares eram muito difíceis. Então, a percepção que eu tenho é que as pessoas de condições menos favorecidas não escolhiam ir para as universidades, né? Então, como que você vê hoje lá na UFMG essa questão, como que essas políticas de políticas afirmativas, né, de cotas e tal, como que elas influenciam hoje na entrada desses alunos no curso de física, nessas questões de representatividade, não só na graduação, mas até mesmo na pós-graduação? Ó, eu acho que políticas de cotas e qualquer política afirmativa é o mínimo que a gente tem que fazer, é o mínimo, né? Qualquer pessoa que queira mudar esse quadro, né? O mundo né? O poder é de um grupo só, né? Vamos colocar homens negro hétero, desculpa, homens brancos hétero, né? Qualquer ação que tenda a mudar isso é no mínimo estar compensando o crime que já se fez durante anos, porque, né, igual eu estava falando, a questão do privilégio, né? Então, se a gente fizer qualquer exercício para perceber o que são os privilégios, né? Pelo fato de ser homem, branco, hétero, bem-nascido, né? O quanto que isso já te coloca em vantagem em relação a outros grupos, né? De forma clara, às vezes, mas de forma sutil, muitas vezes também, né? Qualquer ação afirmativa para mim está fazendo o mínimo, ainda é pouco. Eu acho que tinha que ser mais duro ainda, mais direto ainda, né? As ações afirmativas, tanto em relação, né, às questões raciais, questões de sexualidade, questão de gênero. Na universidade, eu só posso falar uma impressão, porque eu não tenho os dados, tá? De levantamentos de número de negros e pretos na época que eu estudava, né, comparado com o de agora. Eu não tenho dados. A minha percepção, minha impressão é que a universidade está ficando mais colorida, está ficando mais diversa, em geral, né? Agora, continua acontecendo, isso sim, né? Eu tenho estudos, né? Continua acontecendo que o avanço na carreira, ele vai tosando ou filtrando, né, ou diminuindo a representação aí desses grupos, né? Então, de novo, se você olha para o UFMG, né, na minha época, sei lá, deveria ter uns 2, 3 professores negros, não tive nenhum professor preto, né? Atualmente deve ter uns 2, 3 professores negros também, só, né? Então, não vi ainda avanço nesse sentido, não. Mas a universidade, de uma maneira geral, sim, essas políticas contribuíram, né, e ainda é pouco, né, para um aumento de diversidade da universidade. Excelente. O Rafael fez um comentário aqui, né? Que como estudante na UERJ de 2001, antes das cotas, minha turma de 75 estudantes haviam apenas 8 mulheres. Além disso, a presença de pessoas pretas como eu nas salas de aula nunca ultrapassou 10%. Com a implementação das cotas na UERJ em 2002, a universidade começou a mudar. Qual a sua opinião sobre a política de ações afirmativas nas universidades em diferentes ambientes? Eu acho que é um pouco parecida com a Uhum. que comentei anteriormente, né? Sim, sim, exatamente. E só pegando um gancho, né? Eu até mandei no chat, no momento que você falou a respeito das questões sociais, como elas influenciam, né, no sucesso, de certa forma, no crescimento das pessoas através de gerações. Até mandei no chat novamente aí para o pessoal, para depois assistirem um vídeo curtinho, 20 minutinhos, do Átila Yamarino, que ele fala justamente sobre o segredo da meritocracia. E ele fala sobre as probabilidades, né? E ele fala como que as questões sociais de intervenções do próprio governo mesmo, elas tendem a equilibrar mais, um pouco mais
essa distribuição de oportunidades, né? Porque isso daí é extremamente interessante. Então, depois, né, fica a dica para vocês aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Rafael também perguntou a respeito da Lei 10.639 de 2003. Como professor de física, sinto muita dificuldade de implementar a Lei 10.639 em minhas aulas da cultura afro-brasileira e africana. Em seu trabalho e sua pesquisa, existe algo sobre a implementação desta lei? Não, eu não sou pesquisadora da área de educação, nem pesquisadora de educação em física, né? Eu sou pesquisadora, né, de física, né, nas pesquisas de física mesmo, né? Eu recentemente, né, entrei nessa linha né, a gente fez esse trabalho de trabalhar as questões sociais, né, mas eu não sou especialista nessa área, né? Corro até um grande risco de estar aqui, porque não sou especialista na área de educação, não faço trabalho em educação. Então, bom, é isso, eu não trabalho nessa linha, né? Não sou especialista. A Fernanda comentou alguma coisa no início da palestra, né? Talvez ela queira acrescentar algo a esse respeito. Fernanda está aí? Já saiu. Fernanda, eu? Peraí, deixa eu ver, é porque eu não tô enxergando. Não, a Fernanda que comentou que está estudando, né, educação né, em física. Ah, você mesmo. Sim. Sim. Estou sim. Na verdade, quando eu ensino física para os meus alunos, né, é muito difícil encontrar alguma coisa que os ligue a um conhecimento que não seja eurocentrado. Então, quando eu escolhi fazer o mestrado, eu quero passar que todos esses povos, eles têm o seu conhecimento e que o momento, esse fato da gente não ter esse conhecimento dentro das escolas, geralmente é passado de uma maneira folclorizada, é por conta do epistemicídio, né? Que é o apagamento dos conhecimentos dos outros povos. Uma coisa horrível que eu acho sempre é que, assim, toda vez que a gente vai falar, por exemplo, de um instrumento, a gente fala, esse instrumento é africano, né? Como se a África fosse um país e não um continente inteiro, né? Então, por exemplo, vou trabalhar calimba e eu quis falar que ela é do Zimbábue, né? E porque quando a gente fala dos europeus, por exemplo, se você vai falar, para um italiano que ele é português, ele só falta bater na gente, né? Então, eles demarcam muito bem isso. E quando a gente vai falar dos outros povos, no caso, os povos, né, do continente africano, pensando nos seus diversos países, nas suas diversas línguas, nós não pontuamos. E, dessa maneira, a gente acaba apagando, né, o conhecimento de cada um desses povos e dessas etnias, das quais nós fazemos parte, né, das quais o Brasil faz parte. Então, o trabalho ele visa muito isso também, né? Aí, no caso, eu pontuei o movimento harmônico, né? Como é um instrumento musical, que é a calimba, também conhecido como emiriba, então eu pontuei no caso do movimento harmônico, porque toda vez que a gente vai apresentar, a gente apresenta para eles, né, pelo menos nos livros, um violino ou uma flauta, que são instrumentos eurocentrados. Pois é, acho que o importante é isso aí, a gente tem que começar a recontar a história, né? A história foi contada a história, a ciência, né? Ela é feita, quem dominou e quem domina ainda foram, né, os povos europeus, né? Homem branco europeu, né? E tem N contribuições de pessoas né, de mulheres, né? Como eu mostrei ali no finalzinho, de povos, né, de outras etnias, né,
que são colocadas como né, são colocadas em segundo plano ali, que são colocadas às vezes como uma curiosidade. Então, acho que é importante fazer esse resgate, né, e recontar essa história, né, remontar essa ciência, incluindo, né, as pessoas que realmente são, né, que também contribuíram, que são donas de outros saberes, né? Bacana, já estamos chegando a 9 horas aí. Acho que passou um pouquinho do nosso tempo aqui, da professora Simone também. Eu acho que gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a professora, para a gente encerrar uma última pergunta, um último comentário. Ok, pessoal. Então, gostaria de agradecer a professora Simone pela disponibilidade, né, em dar essa palestra para todos nós, que realmente é um assunto de extrema importância e, com certeza, como a própria Júlia comentou, né, e vocês comentaram, é extremamente importante sempre estar levantando essa questão e não cansar de levantar essas questões para a nossa evolução como uma sociedade como um todo, né? Então, agradeço a todos pela participação, agradeço à professora Simone em nome da PUC Minas e desejo a todos uma ótima noite. E amanhã nós vamos ter mais uma palestra da nossa semana com a professora Adriana Dickmann, apresentando um dos seus trabalhos, né, de pesquisa. Então, contamos com a participação de todos. Grande abraço. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Beijos a todas e a todos também. E obrigada pela companhia até agora. Eu vou agradecemos. Ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Uhum.